Olá galera que vai fazer o concurso Hospital Universitário Campina Grande. Bem-vindo à nossa quarta videodica. Acompanhe comigo. Considere a proposição: a seleção brasileira de futebol ganhará ou não a próxima Copa do Mundo em 2014. A proposição, temos aqui uma questão de classificação de tabela verdade. A tabela verdade, ela pode ser classificada em três formas: tautologia, quando todos os resultados da tabela verdade são verdadeiros; contradição, quando todos os resultados da tabela verdade são falsos; e contingência, quando os resultados da tabela verdade não seguem um padrão de ou só verdadeiro ou só falso. Por exemplo, temos uma tautologia: todos os resultados da tabela verdade são verdadeiros. Temos uma contradição: todos os resultados da tabela verdade são falsos. Temos aqui uma contingência. Veja que não segue um padrão de verdadeiro e falso. Há uma mistura entre valores de falsos com verdadeiros. Toda proposição, ela só pode assumir dois valores lógicos, ou verdadeiro ou falso. Por exemplo, a proposição P, ela só pode ser ou V ou F. Tranquilo? V ou F. Quando associamos o conectivo da negação a uma proposição, ela muda o seu valor lógico. O que é verdade vai se tornar falso, o que é falso vai se tornar verdade. Por exemplo, se eu tenho verdade negando a verdade, dá falso. Se eu tenho falso negando o falso, terei a verdade. Tranquilo? Antes de voltarmos para a nossa questão, precisamos ainda conhecer um exemplo que vai te ajudar bastante a responder de forma mais simples. Tranquilo? Olha essa estrutura. A torcida brasileira de futebol vibra ou a torcida brasileira de futebol não vibra? O que a gente percebe? Que temos uma proposição que está em forma afirmativa e a outra em forma negativa, ambas ligadas pelo conectivo da disjunção inclusiva ou. Essa proposição afirmativa eu posso chamá-la de P. A forma negativa posso chamar de não P. Ambas estão ligadas pelo conectivo da disjunção inclusiva ou, que em forma simbólica é P ou não P. Aprendemos ainda há pouco que toda proposição só pode ter dois valores lógicos, ou verdadeiro ou falso. Aqui temos a negação do P. Se é verdadeiro, vira falso. Se é falso, vai virar verdadeiro. Negando verdade, falso. Negando falso, verdadeiro. Ambas as proposições P e não P estão sendo ligadas pelo conectivos da disjunção inclusiva. E qual a regra da disjunção inclusiva? Falso quando os dois valores lógicos são falsos. Como aqui não temos dois valores lógicos falsos, nem para a primeira nem para a segunda linha, ambos os resultados são verdadeiros. Essa estrutura, a torcida brasileira de futebol vibra ou a torcida brasileira de futebol não vibra, é uma tautologia, porque independente de quem seja a valoração de P, ela vai sempre assumir o valor lógico de verdade. No nosso enunciado, temos a seguinte frase: a seleção brasileira de futebol ganhará ou não a próxima Copa do Mundo em 2014. Também temos uma estrutura ligada pelo conectivo da disjunção inclusiva, em que a primeira proposição está afirmando e a segunda está negando. A primeira proposição, a seleção brasileira de futebol ganhará a próxima Copa do Mundo, chamarei de P. E a sua negação, não P. Ambas estão ligadas pelo conectivo da disjunção inclusiva ou. Em forma simbólica, toda essa estrutura é representada por P, disjunção inclusiva, não P. P ou não P.
aprendemos que uma proposição só pode assumir dois valores lógicos, ou verdadeiro ou falso. E a sua negação é: negando o verdadeiro tem o falso, negando o falso tem o verdadeiro. A regra que orienta essas ligações é a regra da disjunção inclusiva. E qual a regra da disjunção inclusiva? Falso quando os dois forem falsos. Não temos em nenhuma linha dois falsos, logo, os resultados serão verdadeiros. Ou seja, a estrutura: a seleção brasileira de futebol ganhará ou não a próxima Copa do Mundo em 2014, é uma tautologia, pois todos os valores lógicos são verdades. Independente de qualquer coisa, assume sempre verdade como valoração lógica. Temos como gabarito letra B de bola. Gostou? Curte, compartilha, acessa nosso site vempassaead.com.br. Até lá, galera!